O chimarrão, tu já tomaste, professor? Já tomei. Muito amargo? Não sou dos mais fanáticos, dos mais adeptos, né? do... Tem gente que toma e fala assim, meu Deus do céu, como é que vocês aguentam tomar isso? Não, é muito bom, mas eu acho ele muito quente. É, também muito quente. Professor, bom, bem-vindo. Pedro Cortes, nosso professor aqui da CNN Brasil, especializado em assuntos do verde, do meio ambiente. Professor, nós estamos aqui acompanhando uma cidade de São Paulo com o tempo um cadinho fechado, mas hoje acho que tem uma máxima de 26, 27 graus, diferente do fim de semana, que veio o frio, porém, aquela chuvarada, a tempestade, parem as máquinas, que a cidade de São Paulo... Não aconteceu exatamente o que estava dentro da previsão. O que ocorreu para que nós não tenhamos visto o que estava previsto? Na verdade, as condições de sexta-feira, dessa última sexta, elas acabaram se diferenciando das condições da sexta-feira da semana retrasada. Que bom. A gente tem duas artes para mostrar isso, mas as situações elas acabaram sendo bem diversas. Nós tivemos chuvas importantes no interior do estado, né? Por exemplo, eu tenho aqui anotado, não vou lembrar de cabeça, Avaré, por exemplo, choveu 96 milímetros, isso é muita chuva. O que estava previsto mesmo, quase 100 milímetros. Exatamente. Nós tivemos Campos do Jordão com 52, Nossa. Itapetininga 50. Então, chuvas intensas ocorreram no interior do estado, mas aquele vendaval que assolou a cidade na sexta-feira retrasada, com chuvas muito rápidas, muito intensas e que causou uma série de transtornos, isso realmente acabou não acontecendo, felizmente. Mas veja que não livrou as pessoas, né, de ficarem em algumas áreas sem energia elétrica. Mesmo com o tempo mais comedido, chuvas não tão intensas, a gente voltou a ter esse tipo de problema em São Paulo. Professor, e até chamando a atenção aqui para a importância para a prevenção, né? Ou seja, o quanto ocorreu, até por parte dos veículos de comunicação, a gente aqui também, enquanto imprensa, fez isso, o poder público atento, ou seja, a gente começar a se antecipar para que nós possamos celebrar o UFA, estávamos prontos, se algum problema ocorreu, ou menos mal que não foi como previsto, para que não ocorra o contrário, né? Exatamente. Está todo mundo desavisado quando vem a chuvarada que causa mal para as pessoas. Exatamente, a gente precisa mudar a cultura reativa, né, de reagir aos eventos, para uma cultura preventiva, que foi o que se procurou fazer agora. Ou seja, não é porque não aconteceu da maneira como nós imaginávamos que tudo foi em vão. Eu costumo comparar com a gente ter uma unidade do Corpo de Bombeiros na nossa cidade ou no nosso bairro, né? A gente reza para que não seja necessário, sim. Mas se for necessário, eles estão ali. Perfeito. Então, o princípio é esse, ou seja, a gente está preparado para esse tipo de evento, criar essa cultura, criar essa mobilização para que a gente possa reagir caso os eventos realmente aconteçam. Aqui nós temos a arte, então, né, professor? Então, que ela nos mostra o que exatamente? Essa foi a situação do dia 11, né, da sexta-feira da semana retrasada. Então, nós tínhamos aqui em azul a frente fria chegando e ela encontra umidade, o ar frio encontra a umidade que veio da Amazônia e o Oceano Atlântico aqui, ó, empurrando mais ventos para o litoral, para a área metropolitana de São Paulo. Então, nós tivemos um encontro perfeito para que ocorresse esse fenômeno que ocorreu na sexta-feira da semana retrasada. Eu estou aqui simplificando, procurando simplificar bastante. Mas está bastante claro, interessante. Ou seja, são fenômenos diferentes que se encontraram. Uma coisa é esse vento que vinha do oceano e outra coisa é a umidade também, ou o frio descendo da Amazônia, a umidade, professor? Que desce da Amazônia, porque a chuva está retornando para a Amazônia, mas de acordo com o que já estava prognosticado, ela está indo mais para o norte da Amazônia e não tanto na região central. O vento que vem do oceano, ele encontra os Andes, ele faz a curva e traz essa umidade cercando aqui, margeando os Andes, ele trouxe essa umidade para o interior de São Paulo, norte do Paraná. Essa umidade encontra o vento frio, né? A massa de ar frio que veio do sul do continente, potencializado por esses ventos que vieram do oceano. E na sexta-feira da semana passada, essa última sexta-feira, nós temos essa outra arte. O que acontece? Essa umidade que veio da Amazônia, ela começou a se dispersar exatamente porque a massa de ar frio, ela veio com força e ela, de certa forma, dividiu essa umidade que veio da Amazônia. E olha só que interessante, nós, ao invés do oceano soprar os ventos em direção ao continente, parte dos ventos foram drenados por uma zona de baixa pressão, que é aquele bezinho que aparece bem no canto ali embaixo, não sei se dá para ver com a tarja,
mas tem uma zona de baixa pressão, né, que foi drenando esse vento. Então, nós não tivemos... Professor, agora dá para identificar um cadinho mais o B. Quando o senhor fala baixa pressão, que é uma tempestade no mar? Na verdade, é uma zona onde, vamos assim dizer, que ela serve como um sorvedouro ela vai chupando o ar da atmosfera, trazendo nuvens pesadas e tal. Então, ela puxou um pouco do vento do oceano para essa área aqui. É como se fosse, assim, dizendo, como se fosse um ralo de pia. Perfeito, perfeito. Colocando em uma forma bem simples. Então, ele drenou uma parte desses ventos, né? Ou seja, os ventos, ao invés de eles soprarem para o continente, uma parte foi drenada para essa zona de baixa pressão. A massa de ar frio, quando ela chega, veja aqui, ó, ela tem as linhas, né, de vento, uma parte dela vai se direcionando mais para o centro-oeste, pega o interior de São Paulo, e aí ela divide essa massa de umidade que veio da Amazônia. Então, e realmente esfriou, né, professor, aqui no fim de semana? Mas as chuvas não vieram da maneira como originalmente prognosticada, exatamente porque essa massa de umidade da Amazônia, ela acabou se dividindo e se espalhando por uma parte maior do Brasil, o que foi benéfico, porque conseguiu hidratar áreas que estavam sem chuva já há muito tempo. E nós não tivemos os ventos fortes, porque essa zona de baixa pressão aqui no Oceano Atlântico, ela puxou esses ventos para o oceano, ao invés de jogar isso para o continente. Fantástico. E sempre lembrando aqui, o que eu repito algumas vezes, que previsão é diferente de exatidão, né, professor? Exatamente. A previsão pode acontecer, eventualmente pode não acontecer, e foi o que ocorreu aqui nos últimos dias. E com tudo isso, o que nós aprendemos? Assim, o senhor, que fica ali no embate da fala, da conversa, para que nós tenhamos mais consciência, para que a gente se prepare mais. O que esses últimos eventos serviram de ensinamento para todos nós, professor? Está mostrando que a gente tem que realmente se prevenir para enfrentá-los adequadamente. Ou seja, precisa uma mobilização da Defesa Civil, que já trabalha arduamente para isso, das fornecedoras de serviço público, do governo do estado, município, ou seja, todo mundo procurando trabalhar junto, muita informação repassada ao público, isso é fundamental, de fundamental importância. Lembro que aconteceu aquela tempestade no litoral norte do estado de São Paulo no início do ano passado. Exatamente. Nossa, uma tragédia. Né? Já se sabia que ia chover em torno de 200 milímetros em 24 horas, isso é equivalente a praticamente chuva de 2 meses em 24 horas, e essa informação não chegou ao público. Inclusive, eu me pergunto até hoje por que não se investiga onde essa informação parou. Porque o Instituto Nacional de Meteorologia diz que informou a Defesa Civil diz que informou os municípios, mas... E a gente não sabe onde é que ficou esse fio desencapado, né? Exatamente. E as pessoas não ficaram sabendo. Um fluxo muito grande de pessoas se dirigiu ao litoral norte por conta do carnaval. Lotado, né? E essas pessoas foram surpreendidas por um evento daquela intensidade. Então, se a gente consegue avisar as pessoas com antecedência, as pessoas se preparam, a gente consegue reduzir a perda de bens materiais e também, o principal, a perda de vidas. Reduzir a dor das pessoas. Fantástico poder ouvir-te aqui, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN Brasil. Adoramos quando o senhor vem, hein? É sempre um prazer. Muito bom. Nos vemos em breve, então. Obrigada, professor.